Olá, vamos começar então com os exercícios práticos, né? A atividade de fixação 2. A gente vai começar por esse desenho aqui, que ele é um retângulo modificado com círculos dentro dele. Então aqui eu coloquei quais comandos que a gente vai utilizar hoje, nesse desenho no caso. Vai ser primeiro o retângulo, daí aqui tá os atalhos do comando em português e em inglês, depois o concorde, que é um comando novo que eu vou ensinar para vocês, daí o atalho dele também em português e inglês, e o círculo que a gente já fez. Então, para começar, a gente usa o comando retângulo, que é esse símbolozinho aqui. Eu vou clicar nele que fica mais fácil para vocês enxergarem. O retângulo, como eu tinha falado nos exercícios anteriores, a gente começa clicando em um ponto da tela. Ele sempre vai abrir para as dimensões positivas, quando a gente dá as dimensões positivas. Eu ainda estou devendo para vocês uma aulinha sobre os lados dos quadrantes, para fazer ele para outro lado que não seja a direção positiva, mas mais adiante eu faço essa aula. Então aqui a gente vai digitar as duas dimensões. Esse retângulo ele tem 80 no eixo X e 70 no eixo Y. Então eu vou digitar 80,70. Daí ele vai desenhar o meu retângulo. O segundo passo é a gente fazer as curvas desse retângulo conforme os raios que estão marcados aqui. Esse aqui é raio 20, esse outro aqui raio 10, raio 30 e raio 15. Daí para fazer esse arco, essa curva aqui dentro do retângulo, a gente vai utilizar o comando concorde. Aqui no inglês, ele está aqui nos comandos de modificação, no português também. Ele está junto com o chanfro, que a gente vai ver no próximo desenho. Ele está aqui, ó, no inglês ele é o fillet, e no português o concorde. Então, ele faz isso, ele encurva cantos dentro de um polígono, de algum objeto que tenha duas linhas que se encontrem. Então, para eu acessar ele, ou eu clico nesse ícone aqui, ou eu digito CNC no português, ou F no inglês. Bom, ele está pedindo para eu selecionar o primeiro objeto, mas antes de eu fazer qualquer modificação, eu primeiro preciso configurar ele. Se eu olhar aqui embaixo, ele está me dizendo que eu estou no comando fillet, que ele vai aparar, é o trim aqui, a gente vai ver logo em seguida, ele vai aparar o canto, e ele está usando, né, tá como base o raio 0. Raio 0 eu não consigo fazer nada com ele, ele vai simplesmente fechar o canto ou manter do jeito que está. Então, eu preciso alterar esse raio para 20, que é o nosso primeiro raio aqui no canto. Então, para eu fazer essa alteração, eu entrei então no comando, estou aqui no comando, eu digito R. Isso é em qualquer um, tanto no português como no inglês. R e dou Enter. Agora, ele vai abrir para eu definir qual raio que eu quero. Então, o nosso primeiro raio vai ser 20, eu digito 20 e dou Enter. E agora eu clico nas duas linhas. Vou clicar nessa primeira linha aqui, ela marca, e a outra linha que vai fazer a curva. Olha, ele já mostra ali como fica. Então, eu clico no outro. Feito isso, a gente está com a primeira curva aqui, primeiro raio colocado. Agora eu preciso fazer o outro, todos dos outros cantos. O processo é sempre o mesmo. Eu vou acessar o comando, então aqui eu vou entrar em F, Enter.
ou poderia simplesmente dar Enter, porque foi o último comando que eu utilizei, depois eu mostro para vocês. E aqui, ó, ele já está marcando de novo o raio 20, que foi o último que eu utilizei. Então, eu tenho que alterar novamente esse raio. Então, digito R, Enter, e digito 10, Enter. E clico nas duas linhas. E assim, ó, vou entrar de novo no comando só dando Enter. E assim eu vou fazendo em todos os cantos, né? O próximo raio, ó, ele usou o último, sempre fica marcado o último que eu utilizei. Se todos os lados fossem iguais, eu simplesmente ia clicando agora nas linhas laterais, nas linhas dos cantos. Mas, como é um raio diferente, eu tenho que configurar de novo. R, Enter, 30, Enter. Eu vou fazer esse raio aqui. E o último, entro novamente no comando. Estou com o meu raio 30 aqui, mas eu preciso do raio 15. R, Enter, 15, Enter. E clico nas duas linhas. A parte externa, eu já estou com ela desenhada. Então, agora eu preciso fazer os círculos internos. Para fazer isso, eu vou utilizar o comando círculo, tanto no português como no inglês é CI, e eu tenho que lembrar de deixar o meu F3 ativo. Ó, o meu tá aqui ligado, mas eu vou mostrar para vocês. Olhem aqui na barra, ó, desliguei ele, aparece que tá desligado. Vou clicar de novo, o Snap On, ligado. Então, aqui tá ligado também. E eu preciso estar com as configurações, eu vou mostrar aqui para vocês de novo. Clico com o botão direito do meu mouse, configurações, de vocês vai estar escrito configurações. Tenho que estar com todos os ícones desse lado marcado, porque ele facilita o nosso desenho, principalmente o centro, que a gente vai precisar agora. E aqui do lado de cá, extensão, perpendicular, mais próximo e intersecção aparente. E ele tem que estar marcado como ligado. Então, estando assim, só dá OK. Para eu fazer os círculos, eu vou precisar achar o ponto aqui, o mesmo centro desse arco que está nos cantos. Para eu conseguir encontrar, eu tenho que primeiro estar já no comando círculo, que é C e Enter. Então, eu entrei no comando e eu aproximo da minha linha. Ele já vai, tá vendo que tem um xizinho ali? Esse é o centro desse arco aqui. Esse outro que está marcando aqui no meio, ele é o centro de todo o retângulo, mas a gente vai usar esse aqui. Então, eu aproximo, tá vendo que ficou um círculo verde? Então, quer dizer que eu estou já no centro desse arco aqui. Então, apareceu o círculo verde, centro, eu clico. E agora eu vou digitar o raio do meu círculo, que esse primeiro ali é 15. Então, eu digito 15 e dou Enter. O primeiro círculo está pronto. Agora eu vou fazer o segundo, que é 10, mesmo sistema. Vou só dar Enter, porque é o mesmo comando que eu quero entrar. Aproximo aqui, marcou o centro, clico. E o meu segundo raio é 5. Enter. Agora é Enter para entrar no mesmo comando de círculo. Aproximo do próximo arco. Achei o meu centro aqui, clico. E o meu terceiro raio é 25. Tá vendo que aqui eles uniram? Eu esqueci de colocar um comando aqui que a gente vai usar também, que é o aparar. Depois eu coloco. Então, a gente fez o raio 25 e eles cruzaram. Então, a gente vai precisar cortar esses dois círculos aqui no meio. Mas antes disso, vamos fazer o último raio. Dei Enter para entrar no círculo. Foi o último comando que eu estava com ele ativo. Aproximo aqui da minha lateral, do meu arco. Achei o centro, clico e digito o meu último raio, que é 10.
Enter. Estou com o desenho pronto, agora eu só preciso fazer a modificação, que é aparar esses círculos aqui do meio. Vou colocar aqui o comando aparar. No português ele é AP e no inglês ele é o trim, é o TR. Bom, ele tá, ó, no 2020 ele até aparece como uma tesourinha, no 14 ele não é uma tesourinha. Ficou mais fácil de identificar ainda, não tinha observado esse detalhe. Então, o trim, ou aparar, ele faz a função de uma tesoura. Ele corta segmentos ou de um círculo, de uma linha, de uma polilinha, ele corta segmentos. Para isso, a gente precisa ter a base de corte. Então, no caso aqui, eu vou selecionar a tesourinha, né, o aparar, ou eu digitaria TR. Ele entrou no comando. Eu vou mostrar para vocês como ele funciona. A gente poderia selecionar primeiro, né? Ele pede primeiro para a gente selecionar os objetos. Poderia selecionar os dois, que daí é o que precisa fazer nesse caso, mas eu vou selecionar só esse primeiro para vocês verem como funciona a ferramenta, o comando. Então, ó, eu selecionei esse. Esse primeiro objeto é o que vai servir de tesoura. Ele vai dar o limite do corte do segundo objeto que eu vou selecionar. Então, eu cliquei nesse primeiro objeto, eu vou dar Enter. Agora, eu vou selecionar o que eu quero cortar. Ó, esse segmento aqui ele não vai permitir cortar, porque ele faz parte do meu círculo. E nenhum em volta, ó, porque eles não estão passando por aquele círculo que está azul marcado. Mas o que está por dentro, ó, ele permite eu cortar. Então, é só eu clicar em cima, ele fez o corte. Então, o primeiro corte aqui foi feito, foi finalizado. Agora, eu dou Enter para eu sair daquela seleção, porque aquela base ali não serve mais para mim. Eu preciso ter uma outra base para cortar esse outro segmento aqui. Então, eu vou dar Enter de novo para entrar no aparar. E para eu cortar esse segmento, eu preciso que esses dois pontos estejam selecionados. Então, se eu selecionar esse círculo aqui, eu tenho isso, né? Eu tenho ele como tesoura. Então, selecionei o círculo, dou Enter, é importante lembrar de dar Enter, porque a primeira seleção é o que eu seleciono a tesoura. Então, eu tenho que dar Enter para dizer para o AutoCAD que eu terminei de selecionar o que eu quero que seja a minha tesoura. Então, eu dou Enter. E agora o segundo é o que eu quero eliminar, o que eu quero tirar do desenho, que é esse aqui. Então, eu só clico em cima e tá pronto. Enter para sair do comando. Esse é o nosso primeiro desenho.